Olá, posso filmar a sessão de terapia ABA do meu cliente? Essa é uma pergunta que eu recebo habitualmente. Na semana passada, orientei duas clínicas do estado de São Paulo, uma inclusive da capital. Nessa semana, mesmo estando aqui nos Estados Unidos, orientei mais uma clínica que atua na região do Mato Grosso do Sul, em São Paulo, e sempre recebo essa pergunta, principalmente de psicólogos. Vamos lá. Qualquer profissão regulamentada ou não tem que respeitar a Constituição Federal, o Código Civil, dentre outras legislações pertinentes a esses contextos, a esses casos. Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, se estivermos falando da pessoa menor, Estatuto do Idoso, se estivermos falando da pessoa idosa, enfim. Mas o Código Civil e a Constituição são diretrizes bem importantes nesse sentido. Profissões regulamentadas têm os seus códigos de ética. Bem, e as profissões regulamentadas também têm seus conselhos regionais, o conselho profissional, que tem as suas decisões administrativas, as suas resoluções, orientações a respeito dessa temática. Como também existem decisões judiciais sobre esses temas, esse tema de intimidade, privacidade, enfim. O que ocorre? Fazendo um resumo disso tudo, tá? Vamos lá. Você que vai filmar tem que ter o cuidado de preservar ao máximo a imagem dessa pessoa. Vamos imaginar que você está falando de um cliente que é uma criança, é um bebê que precisa trocar fraldas ainda, ou até é uma pessoa jovem, mas que ainda faz uso de fraldas. Você tem que proteger as regiões genitais desse paciente, não pode filmar. Nossa, Diogo, mas isso é óbvio. Sim, mas é preciso falar o óbvio. Bem, uma segunda coisa que deveria ser óbvia: consentimento, autorização dos representantes legais, do pai, da mãe, do avô, da própria pessoa, se for maior de idade, que é outra coisa clara. Como que eu vou filmar alguém sem o consentimento? Uma outra coisa que deveria ser clara, nítida para todo mundo: o uso dessa imagem. Posso utilizar essa imagem de qualquer maneira? Claro que não. O uso dessa imagem tem que ser para fins terapêuticos, entre os profissionais que atuam no caso, somente com o familiar ter acesso a essa imagem. Enfim, essas questões são questões importantes que nós vamos avaliando conforme o caso, mas que em linhas gerais funcionam assim. E essa filmagem, ela não vai substituir o relatório, o documento escrito que precisa ser feito. E uma vez essa filmagem sendo transcrita para o relatório, independente de ser transcrita ou não, ela é um documento. E qualquer documento transcrito ou apenas em imagens deve ser preservado, armazenado pelo profissional, no caso dos psicólogos, pelo período de 5 anos. Então, todos esses cuidados têm que ser tomados para que a imagem seja feita de forma correta e com a destinação correta, autorizada por quem tem legitimidade para autorizar a filmagem. Bem, mas Diogo, eu quero filmar uma abordagem, uma sessão de terapia de psicanálise. Será que a psicanálise, como uma abordagem psicológica, requer filmagem? Não sei. Então, o psicólogo especificamente, ele é livre para escolher a abordagem que ele vai atuar. Mas se ele escolhe uma abordagem como a terapia ABA, que requer imagens, requer coleta de dados, requer registros, e as imagens e filmagens são tão importantes nesses registros, ele pode filmar. Agora, se ele escolher uma abordagem que não requer, que não tem como pano de fundo registros, filmagens, para que ele vai filmar? Então tem que ter todo esse cuidado e essas minúcias, tá? Eu estou fazendo 2 defesas administrativas a respeito disso e é um tema muito sensível, mas ficam aí as dicas em linhas gerais. Um abraço!